Boa noite. Cumprimento a todos presentes fisicamente nessa noite, aos nossos amigos internautas que optam por nos assistir e nos prestigiar à distância, talvez mais confortável, e aos nossos amigos espirituais que sempre se fazem presente quando a busca do bem, do saber, da fraternidade se manifesta entre nós, por nós e através das nossas ações. Estamos começando um ano, seria deselegante da minha parte, não desejar a vocês um ano de felicidades, um ano repleto de realizações, mas eu gosto muito de focar e de mudar um pouco esses desejos. Aprendemos com Leon Denis, no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, que nós só aprendemos quando nós sofremos. Quando nós enfrentamos a dor, o dissabor e as agonias da vida que nos incomodam e que nos tiram daquilo que seria a nossa paz. Então eu desejo a vocês um ano repleto de sofrimento, para que vocês aprendam, para que vocês evoluam, para que vocês estudem, que aprendam com a dor e evitem para o próximo ano, porque errar duas vezes é complicado, Então aprendam com os erros cometidos nesse ano, tragam a experiência do ano anterior e evoluam. Esse é o nosso caminho. Missão do Brasil na transição planetária. Será que nós temos plena consciência do contexto, do solo que nós pisamos, da importância dessa pátria que nos acolheu, desse estado, dessa cidade? Será que nós entendemos que nós somos parte de um projeto que não foi elaborado por nós, mas que tem em nós, talvez, a unidade principal da sua realização? É essa a reflexão da noite, a missão do Brasil. Nós estamos aqui encarnados, estamos presentes nesse país, e é claro, se ele tem uma missão, que nós vamos compreendê-la agora, desde o seu nascedouro, nós também temos. E é em nós, seres reencarnados, que essa missão simplesmente caminha. Deus nos oferta esse planeta para que nós possamos evoluir. A reencarnação é a maior declaração de amor do Criador para a sua criatura. E Ele nos oferta a oportunidade de retornarmos aqui, para retrilharmos o nosso caminho. E Ele nos coloca duas missões pessoais: aprender a amar e evoluir. É isso que nós viemos fazer. O aprender a amar é o exercício de compartilhar. E o evoluir é entender que esse amar o próximo, ele simplesmente nos traz um convite ao exercício. Esse é o nosso planeta. Cada um sabe o lugar aonde está inserido. Cada um já conseguiu se situar aonde é o seu lugar dentro da sua missão. Vamos analisar aqui geograficamente o trabalho que nós já demos para Deus para reencarnar aqui. Primeiro, esse planeta tem 6 continentes, certo? Vamos fazer uma aula agora de geografia. 6 continentes. Nós escolhemos aqui a América do Sul. A América do Sul são 3 países que a compõem. E nós escolhemos onde? Brasil. Tem alguns brasileiros que poderiam ter ido para a Argentina, nada contra, mas poderiam estar lá, fazer o exercício de nós aprendermos a amar os irmãos, e não ter nada contra ele. Então, dos 13 países da América do Sul, Deus já teve o cuidado de nos mandar para o Brasil. O Brasil tem 27 estados. E aí? Olha, Deus novamente põe em exercício aonde que vai essa figura, para onde vai esse espírito. E aí nos manda para onde? Para Goiás. É Goiás que você vai, meu amigo. Sua missão está lá. É lá que você vai exercitar o amor. Só que Goiás tem 246 municípios. Aonde eu vou te colocar? Nós escolhemos. Queremos onde? Viemos para Goiânia. Goiânia já tem outra subdivisão. Goiânia é dividida em 12 regiões. Cada região tem no mínimo de 20 a 25 bairros, loteamento.
aonde nós vamos ficar. Olha já o trabalho que Deus tem para cada reencarnação daqui presente. E aí vocês aqui, nesse momento especial, escolheram esse auditório como lugar para buscar a sua missão. Escolheram presenciar aqui um momento de aprendizado, de alimentar o seu espírito com conhecimento espiritual, para que você possa responsabilizar-se pela sua encarnação. Então Deus vai filtrando as nossas possibilidades e vai nos colocando aonde nós merecemos e aonde Ele quer que nós façamos o nosso trabalho. Então agora eu já situei vocês. É aqui o campo de trabalho de vocês? Nesse salão? Claro que não. Aqui é cômodo. 1, 2, 3, 4, 8 aparelhos de ar-condicionado. Companhia agradável, todo mundo limpinho, talvez alguns mais ou menos, mas todo mundo respeitosamente, tranquilo, né? Um palestrante vem, brinca, fica assim, normal, depois tem o passe, tudo comodamente acertado para que você cumpra a sua missão, certo? É errado. Missão não é isso. A missão é você aprender aqui, aceitar os convites que a maioria dos palestrantes fazem. Desperte para a realidade do momento que nós estamos vivendo. Vivemos num momento de transição, e essa transição nos convida à ação. Essa transição nos convida ao movimento. Essa transição nos convida a trilharmos o caminho que é Jesus. Por isso ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida que cada um deve ter. Então, no contexto que nós aqui estamos, nós temos que entender que temos uma missão especial. Aonde e quando começou a ser trilhado a nossa missão? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos lá essa citação. Eliu, que é o espírito que é responsável pelo nosso planeta, pelos problemas sociológicos de relacionamento humano, naquela época, no ano de 1250. Recebe uma visita de Jesus, que faz um retorno para ver como e por onde caminhava a humanidade. E ele vai e mostra a Europa, que era o continente conhecido da época. E Jesus se entristece com a barbárie, com a falta de respeito à cidadania e dignidade de todos os povos. Guerras por todos os lados. Falta de amor ao próximo e desconsideração com aquilo que é simplesmente país que não congrega os mesmos pensamentos. E aí ele se entristece. Mas Eliu, num momento de sabedoria, para tirar do mestre aquele momento de tristeza, diz a ele: vamos conhecer as terras ainda não descobertas. Quem sabe temos uma chance de dar a esse planeta aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E aí ele simplesmente o leva para conhecer as terras do Novo Mundo. E Jesus vê a América do Sul, segundo a narrativa do livro. E ele se encanta com aquele formato um pouco parecido com o coração, que nos remete ao pensamento de um sentimento. E ele vislumbra o nosso país como um coração mais trabalhado, como um coração mais formatado, um coração repleto de futuro, de possibilidade, diferentemente daquela que acontecia, aonde se matava, saqueava, queimava-se cidades, em nome do Cristo. Bandeiras e bandeiras eram simplesmente atravessadas pelo continente conquistado, e através das espadas ceifavam-se vida. E aí ele simplesmente define qual que é o nosso momento e o que se daria para que esse coração, visto geograficamente lá de cima por ele, pudesse se transformar numa terra de perspectiva fraterna. E aí ele começa a trabalhar naquela composição. Primeira providência, ele diz a Eliu que ele reencarnará para iniciar um processo de colonização do mundo ainda não descoberto. E diz que ele virá como Henrique V, o fundador da escola de Sagres, em Portugal. Por que Portugal? Porque Jesus optou por escolher o povo português para iniciar todo esse processo de transformar o Brasil em algo de referência nacional.
porque era de todos os povos o mais humilde. Era o que tinha a menor força na sua armada, era o que tinha o menor exército, era o mais simples de todos. E ele não estava envolvido nas guerras ainda, como os demais países. E ele define que ele viria lá, fundaria essa escola de Sagres, prepararia navegantes e esses romperiam as suposições, as tradições diziam coisas que do outro lado do mundo não existia nada, para que esse vencesse o desconhecido e aqui viesse através dessa descoberta. E aí tem uma passagem maravilhosa. Ele olha para o nosso Brasil e faz exatamente essa declaração. Para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e amor. É Jesus resgatando aquilo que ele exemplificou na sua caminhada humana, para que aqui no Brasil fosse transformado numa extensão do sofrimento em prol da dor e da misericórdia para o próximo. No seu solo, todos os povos aprenderão a lei da fraternidade universal. Não é simplesmente nacional, é o universo todo olhando para como se pratica a fraternidade. E ele completa: aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento de humildade e mansidão para povoar essa terra nova. Quantos espíritos nós temos aqui que exemplificaram principalmente no movimento espírita esse exercício de humildade e mansidão? Quantos espíritos abdicaram da sua vida pessoal, do egoísmo, do orgulho, da vontade de conquistar, como é inerente ao ser humano, para dedicar-se ao trabalho ao próximo? E aí, aqui ele disse, entre raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, formaremos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro. 1250, hoje 2015. Quem é esse povo que aqui florescerá no futuro e que já está simplesmente povoando esse país? Somos nós. E passamos num momento de transição previsto na doutrina espírita, vivendo agora o período de caminhada para a regeneração. Nós temos que cumprir. Nós estamos numa transição. Qual é a característica principal de uma transição? Aproveita-se aquilo que é bom do que já foi feito. Aplica-se o novo e regulamenta uma mudança de comportamento. Quando o Brasil foi descoberto, pulando um pouco da história, Jesus passa o comando do povoamento da nossa nação a Ismael. E ele vai categorizando, ele vai segmentando, ele vai classificando os povos que aqui habitarão. Sedentos de justiça divina, os degradados. Aqueles que foram colocados à margem da sociedade por crimes cometidos com razão ou sem razão. Mas aqueles que estavam sendo colocados e expulsos dos seus países. Os simples de coração, os índios que aqui habitavam, que não carregavam ódio em si mesmo, que não trazia simplesmente esse sentimento de agressividade como era característico do povo guerreiro que era conhecido na Europa. Os humildes e aflitos, os escravos que aqui vieram. Percebem a composição de sofrimento, de dor, de busca de um momento de interação, de identificação. Tamanho é o planejamento focado que Jesus fez na grandeza do ser humano. E aí ele diz, sob influência de missionários dedicados, nós teremos aqui o alicerce espiritual, trazendo para cá os nossos sacerdotes do começo, para que tivesse uma base. Mas ele foca tanto na miscigenação das raças, que dentro desse planejamento tem as invasões que nós sofremos, a mistura dos povos, que são França, Espanha, Holanda, Inglaterra, que passaram algum tempo conosco, que voltaram, mas que nos deixaram legado, nos deixaram herdeiros, nos deixaram os brasileiros assim como nós. Somos a mistura de todas as raças, para trazer aqui essa condição de construirmos a nossa missão. Pede ele para baixar um pouco.
Portanto, a missão do Brasil é espiritual. Nós não temos outra missão. A missão é simplesmente deixar o Espírito falar mais alto do que a necessidade do nosso corpo físico. Não é nos deixarmos escravizar pelo poder de termos. O povo brasileiro vive a essência do coração, que é exatamente o simbolismo do nosso continente, da nossa parte geográfica. O Brasil tem a missão de cristianizar. É a terra da promissão, é a terra de todos. É a terra da fraternidade, é a terra da fraternidade do compartilhar, é ter no ensinamento de Jesus um momento de perceber a presença do outro, sofrendo ou não, necessitando ou não da minha ajuda, mas que eu perceba que eu sou um agente divino, que eu tenho uma responsabilidade na construção desse mundo, na construção do universo. É a terra de Jesus e, portanto, é a terra do Evangelho vivenciado. Chega de ficarmos aprendendo a doutrina espírita. A doutrina não evolui apenas no saber. Ela tem que transformar o verbo numa ação construtiva. Ela tem que trazer para o exercício do cristianismo as nossas práticas assistenciais, as nossas práticas sociais. A missão dos espíritas é divulgar o espiritismo em verdade. É divulgar simplesmente a vivificação de todo o Evangelho de Jesus nas nossas ações fraternais. Portanto, esse salão, aonde todos nós estamos aqui congregados, é a base, é o campo de nutrir em vocês o conhecimento, mas também de buscar despertar a vontade de sair e começar a trabalhar. A nossa seara cristã não é dentro das casas, são dentro das igrejas nem de templo. É lá fora, na periferia em especial, aonde a droga em especial ganha um campo largo de vantagem em relação a nós. O abandono, a dificuldade, a falta, a fome, tudo aquilo que permeia a nossa sociedade, abre porta para o mal se propagar. E nós temos sempre, nessa definição de Jesus, de ter Deus, Cristo e caridade como sendo o nosso palio trinitário, o nosso caminho a seguir. Nós fomos chamados por Jesus para ajudar a construir um mundo melhor. Essa mensagem de 2010 psicofonada por Bezerra, em Brasília, no encerramento do nosso congresso, nos traz simplesmente a reafirmação do que nós vivemos nesse momento. Nós somos chamados de Jesus na hora última de toda a transformação da nossa sociedade espiritual e humana, a hora de transição planetária, a hora de renovação, a hora do sentimento. Vivemos desde 2007 a era dos sentimentos, e que marcou exatamente os 150 anos da doutrina espírita. Já temos o que hoje? 8 anos que entramos na hora última, como chama Bezerra. É um momento de transição, que serão mais 75 anos, para que o mundo possa ter o amor equiparado ao ódio na sua conjunção. Mas para isso, para que eu participe, que eu conscientize da minha missão, eu tenho que fazer escolha. E a escolha simplesmente nos faz o quê? Quando opto por escolher algo, eu abro mão daquilo que perdi. Porque para muitos, deixar o conforto, deixar simplesmente o lazer, é perder. E quando eu escolho encarar de frente esse desafio, como eu quero representar com esse rapaz nessa montanha íngreme, é justamente essa caminhada. É a individualidade. Muitas vezes a solidão no fazer, mas é a responsabilidade em construir algo que nos aproxime daquilo que Jesus e que Deus estabeleceram para esse nosso país. É simplesmente não esperar a zona de conforto. Não é esperar o momento favorável. Não é simplesmente esperar que tudo de bom nos aconteça. Cristo iniciou sua missão divina entre homens do campo. Trabalhou junto com a periferia. Depois ele viveu entre doutores irritados, aqueles que tinham na arrogância, na soberba, baseada no seu saber, o domínio da situação, que definiam quem vivia, quem não vivia, que matava, que prendiam, que tinham no conhecimento a sua própria escravidão, mas fazia dela
simplesmente a maldade alimentado em nome de Deus. Julgavam e condenavam todas as pessoas de acordo com seu entendimento. São os doutores da lei da época, os fariseus. Pregou para pecadores rebeldes, aqueles que tinham somente a dor como companhia, a fome como aquela que os acompanhava até o catre onde iam recolher-se à noite. A dor sempre acompanhando o sofrimento das famílias da época. Uniu-se a doentes e aflitos, levando a eles o conforto, talvez, de uma recuperação física, como se essa recuperação fosse a porta de saída para a eternidade. Jesus simplesmente dava a eles uma mensagem de que o Espírito renova-se e cura, mas as chagas que ficam no corpo pertencem ao nosso comportamento humano. Ela fica registrado ali as nossas fraquezas e as nossas dores. Comeu com pecadores humildes, não excluiu ninguém do seu momento, sempre presente na classe mais simples. Não se importava em estar simplesmente frequentando o palácio ou templos requintados. E por fim, terminou entre dois ladrões. Ele escolheu um campo confortável? Não. Ele procurou momentos favoráveis? Não. E nós simplesmente nos acomodamos. Agendamos na nossa agenda humana, talvez uma visita a um asilo, um trabalho assistencial. E aí arma-se uma chuva. Parecem nuvens negras, aí o que nós fazemos? Vai chover muito, vou deixar para a próxima semana. Nós queremos tempo favorável, nós queremos tudo a favor, em especial que os convites venham na semana que eu não tenho nenhuma outra opção de lazer. Porque eu não quero sacrifício, eu quero a coisa pronta. Em especial se alguém chegar para mim e disser: olha, se você me doar 2 cestas básicas por mês, eu te garanto que eu vou orar todos os dias por você e que você terá minimizado o impacto do seu sofrimento. Certeza? Aonde eu assino? Não, assinar já é outro problema, mas eu garanto. E aí as pessoas acomodam. Nós queremos ter simplesmente o conforto de não termos que nos esforçar. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Qual é o segundo comodismo que nós temos? Nós simplesmente nos aceitamos como pessoas corretas e divinas e ainda cristãs quando não praticamos o mal. Eu estou no caminho correto. Eu nunca fiz mal a ninguém, não me aproprio de nada que é do outro, não agrido e não desejo mal para todos, apenas para alguns. Quando me agridem, é claro. Aqueles que eu não gosto, que me devem, a esses dão. Um caminhão, um poste, um buraco, qualquer coisa assim, de repente é bom para que aprenda no caminho. Eu não faço mal. Vocês concordam que não fazer o mal já está confirmado o seu sucesso na reencarnação? Será que é tão simples assim não fazer o mal? Que coisa linda, né? Olha o que nos fala lá na resposta do 642. Eu gostei dessa resposta, porque ela vem com não incisivo, e eu queria colocar esse não tamanho 60. Mas eu ia dar intensidade na voz do Espírito, e o Espírito normalmente não é tão agressivo assim. Mas é um não com bastante intensidade. Não é deixar de fazer o mal. Olha o que diz: é preciso fazer o bem no limite das suas forças, não na zona de conforto de resolver o problema do outro, simplesmente sem se arriscar e sem sair. Eu tenho que simplesmente fazer o bem nos limites da minha força, porque cada um responderá por todo o mal que preencha o espaço que o bem não ocupou. Olha que coisa interessante. Então, se eu não pratico o mal, mas também não faço o bem, eu possibilito que aquele espaço da minha boa ação, alguém pratique o mal nesse. E aí está tudo realizado. E eu coloquei ali o paralítico. Lembra da passagem do paralítico que estava andando por Cafarnaum e descobriu uma casa onde Jesus estava? E quando ele chega, ele estava objetivado, ele estava motivado. Ele queria ver o mestre porque ele queria eliminar de si a sua paralisia.
Mas quando ele chega próximo, a casa cercada por centenas de pessoas, jamais ele conseguiria chegar lá arrastando o catre como ele fazia. Dificuldades. Ele parou? Ele foi embora? Ele deixou para outra semana? Ele simplesmente se enfraqueceu diante da dificuldade? Não. Ele pede a alguns amigos para que o coloque no telhado. E aí, num esforço, para ele que tinha o corpo totalmente paralítico, ele cava um buraco no telhado e ele desce aonde Jesus estava. Olha que exemplo de perseverança. Nós fazemos isso. Faça esse raciocínio. O ano está começando agora. Você tem até dezembro para responder a si mesmo. Se você desiste na primeira dificuldade, ou se você tenta e consegue. Nós temos que colocar o bem a serviço, porque nós reclamamos demais do mal. A frase que mais ouvimos é: o mal está tomando conta do mundo. É claro que está, porque nós nos omitimos no fazer o bem. Achamos que eu não entrando na corrente do mal, o bem vai proliferar. Claro que não. Quantas ações acontecem do bem durante a semana? No final de semana, então, é um monte. Se quiserem, eu apresento para vocês 130, 140 casas espíritas, em especial em Goiânia, que tem ações no final de semana. Nosso grupo faz marmitex, distribui na rua, visitamos hospitais, fazemos sopa na periferia, distribuímos. Tem um monte de atividade, mas ela é sábado. Olha o paralítico voltando. Vou continuar com a minha paralisia espiritual, porque a prática da fraternidade é o sábado. Não tem lógica. E alguns fazem domingo. Está lá na Bíblia, Levítico, Deuteronômio, o sábado e o domingo foram feitos para o descanso. Até Deus descansou. Não é a justificativa? E eu não vou descansar? Eu mereço. Não seja paralítico espiritual. Vença os desafios e corra atrás. O bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que nós possuímos. Qualidades que podem ser positivas ou não. São qualidades. Qualidade não simplesmente aponta para o lado bom, mas são caracterizações daquilo que eu faço. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, um resultado de uma imperfeição. É eu não conseguir perceber que a minha ausência na prática do bem vai possibilitar o mal proliferar. E aí, na conclusão do céu e o inferno, que é o tema do nosso congresso, abrindo um parênteses aqui, já fizeram as inscrições do congresso? Nós vamos estudar o céu e o inferno. Qual que vocês querem? Os ingressos para o céu já estão quase acabando. O inferno tenha vaga à vontade. Mas ainda tem uma possibilidade. Aqueles que adquirirem somente as cadeiras pares para que optarem pelo inferno, vai ter um curso de reciclagem antes. Aí você tem chance de voltar, tá? Brincadeira, mas façam as inscrições logo para definir céu e inferno na vida de vocês. Toda imperfeição é fonte de sofrimento. Então, quando eu sofro e eu não acho a causa, será que não é pela minha ausência de ação? Pelo meu comodismo de esperar que fulano está fazendo? Já tem tanta gente ajudando na periferia. Por que eu vou ser uma mais? Além do mais, não é mais cômodo eu usar e dizer que o problema que está lá fora é um problema de governo? É problema social, não é meu? Que essa carência em habitação, em educação, em segurança e tudo, é gestão governamental? Mas nós não podemos fazer movimento? Vou citar um exemplo. Nós temos uma casa espírita situada num assentamento urbano desde 2006. Eu sou cercado como vizinhança por bocas de fumo. Eu tenho lá os sábados frequentadores comigo, em torno de 15 a 20 por aí, bêbados e alcoólatras, em estado etílico e drogado no dia do trabalho. Estão totalmente. Um dos meus maiores desafios, confesso para vocês, foi abraçá-los como eles queriam que eu abraçasse. Agora eu já acostumei. Prende a respiração e abraça e vai, meu amor, mas no começo foi difícil.
Estava difícil, porque exalava álcool e droga por tudo quanto é lugar. Ó, virava a esquina, você já sentia. Mas hoje a gente se abraça. A nossa casa, durante esses 8 anos, só foi roubada uma vez. Uma única vez. Hoje eu tenho lá em torno de 80 cestas básicas. Tenho 400 quilos de arroz. Tenho mais ou menos uns 300 quilos de feijão lá dentro da casa. Estamos ampliando a nossa cozinha para fazer mais assistência a eles. E eles não roubam lá. Eu falei, mas não é possível, tem que roubar. Eles estão precisando. E quem roubou não era de lá. Foi 2 rapazes, nós o encontramos, conheci. Eles estavam numa feira vendendo, e as pessoas falaram, eles não são moradores daqui, eles estavam aqui. Arrebentaram o telhado e entraram. Aí agora o que eu estou fazendo? Eu estou pondo laje. Então eles vão arrebentar o telhado, agora tem a laje para quebrar também, aí eles vão desistir. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós começamos a praticar o bem, o próprio mal reconhece a nossa força. Eles poderiam invadir a minha casa. Pessoas passam fome lá. Pessoas comem aquilo que nós entregamos. Todo final de semana entregamos cestas. Todo final de semana, no mínimo 50 mini cesta básica para eles. E eles sabem que lá tem comida. E não invadem, não nos roubam. Por quê? Porque a casa representa o bem. É isso que ele está dizendo nesse texto. Nós temos o amor do Cristo a nos propiciar a nossa vida e a nossa proteção. Portanto, meus amigos, para encerrar, agradecei a Deus por haver permitido conhecer a doutrina espírita. Não que a doutrina seja a única das religiões que é a porta para a salvação de ninguém. Além do que, a doutrina espírita não é salvacionista. Ela não prega a salvação pela aceitação. Mas a doutrina nos convida a simplesmente exercitar o cristianismo. Eu não preciso saber do cristianismo. Eu tenho que exercitar esse Cristo. Porque literatura, ler, participar dos cursos, é simples. Eu aprendo, mas e daí? O que eu faço com aquilo que eu aprendi? Então a doutrina é de todas as religiões cristãs, aquela que nos convoca a não aceitar Jesus como Salvador, mas para ter em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Porque quando Jesus se colocou como o caminho, ele disse, ande comigo, caminhe comigo, não me espere. Eu não vou voltar, porque eu não for. Eu vou ficar no meio de vocês. Então a doutrina nos convida a fazer isso. A nós, quando percebermos o mal, não sermos indiferentes e colocar simplesmente o bem no lugar do mal. E eu vou encerrar mostrando um filme que nos espelha bem essa definição de o mal que não faço, mas do bem que eu posso fazer nesse mal. Jesus, nos salvou. Me trouxe aqui. Se não fosse lá, se eu quiser. Ele é vamos, deixe o suficiente para você. E considere isso um presente. Pelo pouco que tem feito na vida.
Amai-vos uns aos outros. João poderia ter ficado indiferente. Não foi ele que provocou aquela ação do mal. Mas quem tem Cristo no coração, quem se diz cristão, jamais pode ficar indiferente à oportunidade de fazer o bem. Não importa se o mal não foi plantado por mim. Eu, como cristão, tenho a obrigação de semear o amor fraterno a quem quer que seja, a não escolher as facilidades para praticá-lo. João abriu mão daquilo que seria a sua alimentação, coisa que muitas vezes é difícil para alguém fazer, mas ele quis exemplificar que o amor do Cristo, respondendo à pergunta daquele jovem, se Jesus te salvou, por que ele te colocou aqui nessa pedreira, João? A quebrar pedras o dia inteiro, a sofrer. Você é o último apóstolo dele. Por que você está aqui? Para exemplificar. Para mostrar que o amor do Cristo rompe as barreiras da ignorância humana. E a pergunta que faço, por que cada um de nós está aqui? Por que nós viemos aqui? No primeiro slide define, para aprender a amar e evoluir mais. Mas ao longo do tempo, eu os conclamei a sair da zona de conforto, a começar a produzir fruto naquilo que fazem, a se tornar um galho da parábola da videira. Capítulo 15 do livro de João. Eu sou a videira verdadeira. Aquele que permanecer em mim, esse dá bons frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Seja ramos que produzam frutos alegres aos olhos de Deus. A nossa missão é divina. Não viemos a passeio, não viemos para ter sucesso profissional ou social, viemos para amar, para demonstrar a todas as pessoas que nós somos criaturas divinas, escolhido num plano ainda por Jesus, quando percebeu que a humanidade caminhava para caminhos tortuosos. Nós estamos aqui presentes, momento de transição planetária, com a nossa responsabilidade, portanto, caminhe com Cristo, viva com Cristo. Faça de passado e nem projete felicidade para o seu futuro. Viva a essência do hoje, que é a nossa oportunidade existencial. Por isso chama-se presente. Aproveite esse presente. Viva Jesus em toda a sua caminhada. Boa noite.